teoria do link é o seguinte: quem comete maus tratos com os animais tem 90% de 90, pra eu não mentir, 88, tá? Mas 88% de chance de cometer algum crime contra mulher, criança ou idoso. Tem que começar a pensar, E a culpa é do pet? Não, não é do pet. O pet ele não pediu para estar ali, o pet ele não pediu para estar com aquela família. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no nosso Opinião Sem Muros do canal Conde TV. O programa que veio para revolucionar e movimentar a todo o ecossistema condominial, com programas que façam você refletir e criar conscientização dos seus papéis no mundo condominial e, por que não, fora dos muros. E hoje nós teremos uma entrevistada pra lá de especial. Olha, eu amo essa entrevistada. Desde o primeiro dia que eu a vi, eu já fiquei muito conectada com ela. Por quê? Porque ela vai falar sobre um assunto que é paixão nacional. E para isso, eu preciso que Preview, quebra o muro! Estamos de volta para entrevistar a minha amiga Verônica Raquel. A Verônica, pessoal, é advogada especialista em direito animal. Já dei o spoiler, agora eu tô falando sobre o que ela vai falar. Pets em condomínios. Além disso, ela também é formada pelo Direito Animal na Universidade de Lisboa, em Portugal, especialista em Direito Penal e Processo do Trabalho, foi presidente da Comissão de Direito e Defesa dos Animais da OAB de Cotia, é especialista em resgate de animais silvestres, já foi até mordida por um macaquinho, hein? Coordenadora dos grupos de animais em condomínios e agora minha colega na Comissão da Advocacia Condominial de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Uma maravilha ter você aqui dentro dos muros dos nossos estúdios. Graças a Deus eu entrei dentro do seu mundo, né? Porque agora eu tô dentro do muro. Graças a Deus. Não tô mais pra fora. Verdade. Você já fazia parte. Só faltava estar aqui. Tava morrendo de saudades de você. Fiquei muito feliz. Você feliz não faz ideia de como eu senti saudades quando você deu uma pequena saidinha da comissão. Precisava mesmo, e para atingir um objetivo grandioso, que eu falo para você, você merece tudo de melhor nessa vida. E agora, sabendo que você vai estar à frente do direito animal, pode falar assim? Eu não sei se eu vou estar à frente, mas que eu estou de volta na comissão. O mais importante é que você vai estar... Eu estou de volta e eu quero agregar, quero multiplicar, quero disponibilizar não só as minhas pesquisas, mas eu tive muito acesso. Realmente, assim, quando a gente fala que... Quando eu falo, por exemplo, que eu sou formada e pós-graduada em Direito Animal pela Universidade de Lisboa, as pessoas não sabem, mas eu aprendi tanto o Código Português, Código Civil Português, como o Código brasileiro, Civil Brasileiro. Então, o que acontece? Nessa, eu consegui ver muitas transformações, muitas coisas diferentes que contém em um, que contém em outro, e que realmente a gente está se espelhando cada vez mais nesse estilo, não vou falar nem estilo, mas realmente para a gente prosperar e para melhorar a vida dos pets, porque eles viraram nossos filhos, né? Sim. Então, hoje em dia, realmente, na parte condominial, é um desafio para o síndico, é um desafio para novos advogados que não sabem tanto com relação, até com relação aos animais. Eu não falo com relação ao direito, porque com relação à jurisprudência, com relação ao direito, eu sinto realmente que está muito cru. A gente não tem uma lei aí específica falando de maus tratos. A gente não tem uma lei, por exemplo, que determina tudo certinho, tintim por tintim. A gente está com uma lei assim... É tudo muito esparso. Exatamente. Imagina, olha, a gente pega... Para falar um pouquinho de maus tratos, é a Lei 9.608 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Sim. Imagina que a gente está falando de crimes ambientais. Nessa, a gente teve um aumento de pena depois, em 2020, mas só para cães e gatos. Não, aí não adianta.
Se você faz mal, então, para um passarinho, você cortou a asa do passarinho e tudo mais, não vai ter um aumento de Não, pena. corta Você a vai pata ainda do coelho. Eu vejo gente fazendo maus Exatamente. tratos com coelhos hoje, aqueles esquilos. Van, eu vou ser muito sincera com você. Desde muitos passarinhos, realmente, cabras. A gente fala que não, mas coelho também. Mas eu falo assim, galinha. Nossa, Dentro de condomínio, a gente acha que é meio estranho, meio diferente, mas condomínio de casa existe aqui em São Paulo, não sim. é só no interior de São Paulo. E realmente tem algumas religiões que utilizam esses animais, sem problema algum. Porém, esses animais que são utilizados, eles têm que ser retirados de um lugar específico, tá? Sim, Não sim. pode ser qualquer animal. A São o caso gente. das galinhas de Angola. Eu Sim. tive conhecimento de que, também nada contra a questão de religiosa, de matriz africana, Nunca. mas eles pegavam galinhas de Angola que estavam ali em condomínios residenciais de casas para combater os escorpiões. Né? Então, Sim. na verdade, as galinhas de Você Angola vê que é estavam um ali. ecossistema. Exatamente, um ali, né, cadeia alimentar. E eles Perfeito. retiravam para a prática de Que triste. trabalhos, de raízes, de religiões de raiz Eu africana. falo triste pelo sentimento, tá, É, gente? Nada, nada, nada e o contra pessoal achava que mesmo. eram as crianças que faziam maus tratos com as galinhas, e na verdade não era, né? Sim. É uma situação bastante desafiadora. Me É. fala uma coisa, você trabalhou muito na questão de resgate, faz isso muito, na questão de resgate de animais Sim. que são aí abandonados, e tem alguns que estão sendo abandonados de forma bastante cruel, Sim. né? Não é só, tem gente que abandona na estrada, o cachorro acaba sendo atropelado, mas eu vejo hoje muitos abandonos em caixas de madeira, Sim. lacradas, fechadas, e largam à própria sorte o animal. Como é que tem sido isso para você? Porque olha, Van, eu vou ser muito sincera com você. O abandono, pra mim, ele é pior do que o maus tratos. nossa, Aí você vai virar e falar assim, como assim? Porque os dois são maus tratos, né? Mas maus tratos eu tô falando daquele que bate e tudo mais. O abandono, o animal nunca sabe o que ele fez de errado para ele estar naquela situação. E com relação aos maus tratos, ele sabe, não é que ele sabe o que ele fez de errado, mas ele sabe a situação que ele está vivendo. Aquela situação que ele está vivendo é tipo, de dor, de sofrimento. Então, você curar um animal que veio de maus tratos, e aí eu falo que passou por isso daí, só que com relação à cicatriz, com relação à batida, com relação a isso, é uma coisa. Abandono é totalmente outra. Abandono animal, muitas vezes, demora 1000 vezes mais para ele se reconectar com o ser humano. ele começa a ter medo do ser humano. Exato. E aí é uma luta, realmente, de você colocar, porque toda vez que eu resgatei, eu já resgatei mais de 1000. Nossa. Toda vez que eu resgatei, eu sempre coloco dentro da minha casa. E aí, antes eu morava com os meus pais, agora tô morando sozinha e tudo mais. Mas sempre foram vivendo lá em casa e eu sempre fui acompanhando. Então, eu acompanho o crescimento, essa evolução deles e eu sei que eu sou uma pessoa de meio. Eu não sou uma pessoa de final. Não adianta você chegar e falar assim, nossa, Vê, você combina tanto com ele. Nossa, mas ele tá tão apegado a você. Só que eu sei que assim, eu tenho os meus. Sim. Os meus ali, eu tenho. Agora eu tô com 7. 7, bastante 7. já. Mas assim, os meus, eu já acho que tá faltando mão. Porque eles disputam ainda uma Carinho, atenção. E aí você vê, você fala, poxa, né? E por que não fazer a doação do animal que saiu daquela situação que estava péssima, veio para mim, melhorou, e agora ele tem que estar numa melhor ainda. Ele tem que estar com uma Sim. família, com uma atenção, com respeito, com tudo, né? Porque as pessoas, hoje em dia, é o que eu falo, infelizmente, na parte do direito e na parte de legislação, não está descrito tintim por tintim o que é maus tratos. Maus tratos, Van, não sei se você viu, chegou a ver. Depois você pode colocar até uma partezinha, se vocês Sim, quiserem, sim. tá? Sobre uma casa, que era uma casa de rua, mas que estava com 200 gatos dentro da casa. Da casa. Van, eles eram lindos. 200 gatos, eles eram lindos, lindos mesmo. Juro pra você, eles comiam uma ração maravilhosa. Só que eu tava de salto, porque eu tinha acabado de sair da delegacia, eu
tinha, sem brincadeira, mais de 50 centímetros de fezes. Nossa, um ambiente completamente Totalmente insalubre. inadequado, insalubre. O cheiro começou, acho que quando você começa a abrir a casa, né? Você começa a ver a situação que tá. Mesmo o gato mostrando que a pelagem dele estava maravilhosa, ou às vezes sem alguma remela, eu vou falar assim. Gente, imagina o intestino, imagina ali a parte de respiração Nossa. toda essa. Tanto que eu discuti até com a perita, para você ter uma ideia, porque ela virou assim, ai doutora, mas aqui não consigo enxergar maus tratos. Eu falei assim, Nossa, olha, porque não é ela, desculpa, né? 200 animais amontoados dentro de uma casa, trancados, porque realmente a gente precisou abrir e foi realmente com a ajuda da zoonose, foi com a ajuda da Polícia Civil, da prefeitura, e assim, tiveram que disponibilizar caminhão de lixo para a gente conseguir adentrar, porque senão a gente não conseguia tirar todos. Meu Deus. Então, Van, uma super operação bem no começo do ano passado. Foi, assim, impressionante. E aí eu falo, as pessoas não têm noção realmente do que são os maus tratos. Nossa. Imagina uma perita falar que não está cometendo porque vê ele bonitinho ali. Mas ela, como perita da área, ela tem que constatar a insalubridade, ela tem que constatar, né, a outra Se ela não parte. quiser, de repente, Mas se a parte de posicionar, mas veterinário, tem que colocar. perfeito. E a parte de veterinário foi o que eu falei. Não é você que vai decidir. Ela não é médica. Vão ser os veterinários, sem dúvida nenhuma, Sim. após os exames, após verificar se ali estava tudo bem. Fora isso, a gente não quer discussão. Van, eu sou uma pessoa realmente que eu quero uma ação. E eu proponho muitas vezes a ação, a ideia. Vamos fazer, vamos, né, difundir, vamos conversar, vamos tocar. Quer me dar quer perguntar? Então vamos. Vê, como é que tem sido para você esses resgates? Porque você fazer isso tudo sozinha deve ser bastante complicado. De repente tem um grupo de veterinários, um grupo de pessoas que doam as rações. Como é que funciona isso na prática contigo? Van, para ser bem sincera, quando as pessoas olham um resgate e querem auxiliar, querem ajudar, se comovem, elas vêm até mim e eu super aceito. Assim, se você quiser ajudar com um grãozinho, com uma ração, ou com a vacina, ou com isso, gente, isso Toda ajuda é ajuda bem-vinda. muito. E não é para mim, é para o animal, ponto. Então, como você puder ajudar, tanto que a gente agora vai fazer a primeira ação, até vou Por difundir essa primeira ação e você veja o que você acha. Podemos começar a pedir, porque agora está vindo o inverno. E realmente tem muitos cães de rua, tem muitos animais aqui passando muito frio. A gente pensa só em pessoas, mas não são só as pessoas, porque infelizmente nos albergues e nas partes de não é Casa de acolhimento. e as casas de acolhimento, elas não recebem os cães de rua. Ah, e aí é complicado. Então muita gente não quer ser acolhida ou não quer ir para as casas. E quem tem essa oportunidade de receber amor de um animal, né, de um cachorro, Sabe que vale 1000 vezes sabe, mais. vale mais. Você vai abandonar aquele que te ama, porque a pessoa já tem uma situação de abandono. Nunca. E aí vai abandonar o único ser, vamos dizer dessa forma, que o ama, porque os animais amam, sabe, de forma incondicional, indistintamente. É o maior amor do mundo que a gente fala, né? A gente tem que aprender a amar puro. como os animais. Como é que vai largar esse bichinho? Então, eu acho que é uma falta também de observância do centro de acolhimento, de que a única coisa que essa pessoa, esse ser humano, tem na vida Sim. é aquele animalzinho de estimação que não abandona por nada. Sim. Que não abandona por nada. E não ter onde colocá-lo próximo acaba sendo até um desrespeito na situação em que a pessoa está, né? Porque hoje é uma realidade muito grande, não é só em países de terceiro mundo, países de segundo, todos os países, inclusive de primeiro mundo, até na Europa, a gente vê pessoas em situação de rua. E pessoas em situação de rua se moldam e ficam próximas a animais. E eles realmente viram um lado do outro. Eu acredito firmemente que é o que os mantém vivos, Sim. sabe? É uma energia, uma troca de energia ali, que é o que os mantém vivos. Hoje, nos condomínios, a gente tem empreendimentos que eles são muito mais valorizados
quando a gente sabe que tem os espaços para os pets. São. São os filhos de patas. Isso aí é uma questão incondicional, não tem como falar diferente. Primeira coisa que eu pensei quando eu comprei meu apartamento foi: lá eu posso ter os meus cães, porque meus cães são de 55 quilos. Uau! Lá os meus cães podem estar? Podem. E agora a gente sabe, né? Não pode discriminar. Graças a Deus por isso. Então as pessoas têm que realmente tomar cuidado e ficarem ligadas com relação à lei. Não existe discriminação quanto a peso, quanto a raça, quanto a espécie. Eu vou falar cão e gato, né? Mas Sim. é com relação ao animal mesmo. Sim. Não tem como a gente chegar e falar. Esse Olha, pode, esse não pode. exato. É. E ainda bem por isso, né? Porque a gente tem que entender que a tolerância dentro dos condomínios, ela também deve existir para os pets, assim como para as crianças. Perfeito. Porque você fala assim, mas se fosse uma criança, eu toleraria. Pera um pouquinho. Mas o pet faz, inclusive, às vezes, menos barulho do que uma criança. Então, essa questão de criança, pet, tem que ter o respeito. Tem. Cada um tem aquilo que melhor lhe cabe, né? Porque tem pessoas que Você já ouviu isso de mim? Criança, ó, eu falo muito isso. Cachorro late, passarinho pia e criança chora. É isso. Gente, pelo amor de Quem não Deus, tiver tolerância tem para que isso. ter um bom senso. Vamos lá, síndico realmente tem que ter um bom senso, a vizinhança tem que ter um bom senso. E com relação a tudo isso daí, a coletividade. É isso. A gente não tem que chegar e falar que você deve gostar do que eu gosto. Não. Mas você deve respeitar. E o meu respeito vai até a linha aonde o seu Sim. respeito começa. E é por aí. Se não for dessa forma, não vale a pena. Antes da gente continuar, eu quero fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, a CoSecurity, totens de monitoramento, totens com câmeras que conseguem identificar os meliantes que passam ali em frente ao seu condomínio. Segurança colaborativa é com a CoSecurity. Veja. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. Ainda por cima, as que podem visualizar e pegar um abandono aí. É isso, é isso. Então, realmente. É sobre isso, porque a gente consegue hoje identificar, inclusive, essas situações. E as Sim. pessoas pensam que ninguém tá vendo nada. Olha, Graças a Deus tem câmera, Van. a cidade está Graças toda a Deus. monitorada. E assim, a pessoa pensa que não é um nada. Ah, não, é tipo, olha, eu não quero. E uma situação, Vê, que eu falo isso, que eu fico muito revoltada até peço desculpas pela minha revolta, mas pet não é brinquedo. Não. Pet não é brinquedo. Ah, mas meu filhinho gostou do cachorrinho bonitinho. Ele vai lá e compra. Ele poderia ter adotado, mas ele vai lá e compra. E aí depois ele fala assim, não gostei, não me adaptei. Aí ele vai lá e joga fora como se estivesse jogando um lixo. Sim. Desculpe eu falar isso. Ou abandona. Porque né, se você pega e dá pra alguém que gosta, já que você já viu que não deveria nem ter... Exatamente, não deveria nem ter pego. Porém, já a gente está fazendo o bem para a pessoa, para o animal também, que são duas. Foi um encontro, acabou sendo um encontro, a gente diz, né? De uma forma meio desviada, porém. Mas é um encontro, mas pelo menos ainda foi adotado por um lar que aceita, respeita e ama um pet. Não vou nem falar cachorro e gato, ou outro pet. Não, um pet. Né? Vou falar desse pet. Agora, o problema que eu vejo é essa situação inadvertida de você achar achismo, né? Eu falo dos achologistas, o cara que se formou no Facebook, se pós-graduou no Instagram e acha que sabe tudo, faz a aquisição de um pet, o abandona, ou ele o maltrata, que aí é pior ainda, o abandono, o maltrato, os maltratos, e ele acha isso normal. Eu tive uma situação num condomínio que o rapaz, na calada da noite, ele colocou 4 gatos dentro de uma caixa e abandonou no playground do condomínio. Só que ele se esqueceu que todas as câmeras o flagrou até chegar naquele ponto. Sim. E chovendo. E aquela caixa desmoronou. Aí o funcionário percebeu que tinha uma caixa ali, porque estava uma chuva muito forte. Uhum. E os gatinhos filhotes, todos dentro daquela caixa, sem ração, sem nada, foram ali abandonados. E aí depois, quando a gente foi identificar, e aí falamos que ia realizar as denúncias, o morador falou, não fui eu. Tudo não fui eu, né? Falei, não, olha, foi o senhor sim, inclusive essas imagens já vão ser encaminhadas. Uhum. Abandonou os gatos na área do playground, com uma baita de uma chuva dentro de uma caixa, uma coisa horrorosa.
a gente conseguiu moradores que acolheram, Que que bom. aceitaram, que se solidarizaram, porque nós temos muita solidariedade também dentro dos prédios. Sem dúvida Né? A gente fala muita nenhuma. coisa em coisa muito ruim, mas tem moradores que têm um coração gigante para esse tipo de acolhimento. Van, e eu vou aproveitar e tocar num assunto que foi o meu TCC com relação à minha pós, tá? Não sei se você já ouviu falar. Você sabe o que é a teoria do link? Não. A teoria do link é o seguinte: quem comete maus tratos com os animais tem 90% de... 90, Van, pra eu não mentir é 88, tá? Nossa. Mas 88% de chance de cometer algum crime contra mulher, criança ou idoso. São as 3 margens. Então, se você, vamos supor, você acabou de falar, né, pra mim, com relação a essa ocorrência aí de maus tratos. Só que aí eu já falaria pro síndico para ele ficar de orelha em pé, porque realmente, infelizmente, existe um estudo pelo FBI, tá? Então, o FBI estudou todo o comportamento humano. E com o comportamento humano de quem comete crimes contra os animais, Sim, tá? sim. E com relação a isso, verificou que essa porcentagem, se você conseguisse eliminar, se você conseguisse denunciar exatamente quando você verifica que ocorreu o primeiro crime, que seria os maus tratos, você teria um índice 1000 vezes menor, 1000 vezes que eu digo, né, 88% menor, imagina, para violência doméstica, para qualquer Crimes tipo de os crime vulneráveis. contra a criança e ainda por cima contra idoso. Nossa, que absurdo. Então, assim, existe um estudo, existe toda... e a gente não tem lei para isso. Se a gente fortificasse um pouquinho mais, uma base, chegasse e falasse assim, olha, todo mundo que cometeu maus tratos vai ter sei lá, um asterisco no nome. Ah, então agora, a partir disso, eu estou marcado. Sim, você vai estar marcado para a gente ter uma noção do que pode ocorrer. As pessoas começariam a tomar 1000 vezes mais cuidados e a gente conseguiria aí fazer um enraizamento e diminuir. É o potencial ofensivo de um possível suposto agressor no futuro. É porque é bem na verdade, né? Quem comete crimes, eu falo até da questão da violência doméstica, Sim. que a gente tem aí também os vulneráveis, a mulher, as crianças e os idosos, e faz isso também com os pets, que os pets também são vulneráveis, ele está disposto a qualquer coisa. E detalhe, quem faz isso com os próprios pets e com os próprios familiares, quem dirá não fazer isso com pessoas de fora? Né? Então, quem faz o mal para um, pode sim fazer o mal para o outro. Não, por isso que é muito importante. Que coisa, O meu não estudo foi isso. conhecia. Depois dá uma Incrível. olhadinha, teoria do link, ou é a teoria, eu esqueci o nome nesse momento, mas é a teoria do link. Você pesquisando, você vai ver e aí você consegue orientar esses síndicos realmente com relação a esse tipo de ocorrência. Sim. Porque é uma ocorrência que às vezes a gente pensa, poxa, é leve. Realmente, perto de outras ocorrências que podem ocorrer, sem dúvida nenhuma, mas pode ser o início de muitas outras coisas que a gente pode tentar evitar. Nossa, e esse dá Fora dos muros, né? Exato. E o que acontece? E o que acontece? Eu já percebi que tem muita coisa que acontece dentro das cabinas dos elevadores. Sim. Eu já tive casos que o meu zelador falou, Vanessa, eu não sei o que aconteceu, mas me deu um estalo, eu resolvi dar uma olhadinha nas coisas que estavam acontecendo em determinado elevador, porque tinha sempre muito pelo de cachorro, mas assim, tipo, que foi arrancado, enfim. Falei, nossa, você teve essa curiosidade? E o que você encontrou? Ele falou, veja os vídeos. Tem coisas que é melhor a gente não falar. Veja os vídeos. Era morador chutando o pet. Sim. Aí pegando o cachorro, jogando do colo. Teve um caso de um menino que nem tinha, talvez, noção ainda para cuidar de um animal, derrubou o cachorro com tudo, ele fraturou a patinha e ele morreu depois da cirurgia, o que foi pior. Aí depois a mãe falou, meu Deus, será que meu filho tem alguma questão de maus tratos em animais? Não, aí eu mas falei, é importante Ela falou, porque não é o primeiro cachorro que acontece uma situação como essa. Mas é isso que eu falo, Van, se a gente chegasse e pontuasse, começasse a verificar, tá ocorrendo algum distúrbio, algum problema. A gente não está falando de virou um psicopata. A gente não está falando que virou um psicopata. A gente não está falando, né? Tem algum desvio? Pode ocorrer algum desvio, como pode estar ocorrendo algum problema com ele.
Sim. Isso tem que ser pesquisado. Isso daí é algo realmente com base. Outro dia a gente estava conversando, eu e minha assistente, e aí nessa, ela falou: Nossa, Vê, você sabe que eu propus ali para a escola da minha filha para a gente fazer uma pet terapia? E as pessoas não entendem o que é pet terapia. Não é terapia para pet, mas é uma terapia trazendo cães que são totalmente. Eles estão aptos e Preparados. prontos, preparados. Sim, por exemplo, se você colocar a mão dentro da boca, não existe problema algum. Se você puxar o rabo, se acontecer qualquer tipo de inconveniente para o cão, que eu vou dizer, ou, né, não vai ocorrer qualquer tipo de problema. Problema para quem estiver do E outro lado. aí, eu tô ainda fazendo, eu fiz algumas vezes isso daí, consegui levar para 2 escolas municipais aqui no estado de São Paulo. E ainda por cima consegui levar para o Pequeno Cotolengo, onde tem pessoas que têm deficiência. E assim, foi um dia que você não tem ideia. Que lindo. Foi um dia maravilhoso mesmo, porque as pessoas queriam que tivesse mais, queriam que os cães viessem, aí queria levar, tava de cadeira de rodas, queria levar para passear, para mostrar o quarto, e aí a gente tinha que ir atrás. Mas assim, foi um movimento tão gostoso, porque foi um ato de transferência de amor. É isso. E aí, realmente, a gente consegue perceber e consegue identificar alguns tipos de probleminhas, eu vou falar bem assim, tá? Com relação a algumas Os comportamentos. comportamentos, não só de criança, Sim, mas a gente vai, né, decifrando até, por exemplo, quando a gente tem um relacionamento com alguém. é verdade. Quando a gente tem um relacionamento com alguém e essa pessoa não gostar de animal, a gente pode já ficar um pouquinho mais... Tem que ficar um pouco pé atrás, né? Exatamente, não é... Às vezes, É a pessoa, respeito, às vezes claro. a pessoa não gosta, é importantíssimo. Às vezes a pessoa não é que ela não gosta, é que ela teve algum trauma de infância. Isso. E a gente sabe que os traumas podem ser curados, podem ser tratados. Minha irmã, por exemplo, olha, minha irmã, parte mãe, de pai, de sangue, ela não gosta de animal. Mas por quê? Ela foi mordida. Ela tem um L aqui na boca, Tadinho. ela tem a pata do cachorro até hoje e ela tem uma cicatriz aqui. Eu acredito. Você sabe que teve uma época, e eu também tinha, não é que eu não gostava, eu tinha aversão ao medo de ser mordida. Uhum. Porque quando eu era adolescente, eu fui mordida 2 vezes andando de bicicleta. Um cachorro tipo de rua veio, mordeu a minha canela. Eu tenho até as marcas dos dentes. Você vê. Aí numa segunda vez, a mesma É capaz de coisa, você sentir mordi. dor Foi. no local. Exato. E aí, numa terceira vez, um Rottweiler, que era de um namorado da minha mãe, eu entrando, voltando do colégio, sabe quando você dá o primeiro passo e ele também dá? Aí você parece que tá olhando o olho do cachorro e parece que tá vermelho. Aí eu falei, Eros, que isso, Eros? E fui. Ele pulou, saltou, me jogou e veio pro pescoço mesmo. Nossa. E aí a sorte é que minha mãe chegou e resolveu, mas assim, eu fiquei muito traumatizada com aquilo, né? Uhum. Hoje eu tenho o meu Zeus, eu tenho um canicorso, Que que é gostoso. maravilhoso, lindo de viver, que olha, eu vou falar, encostar nele, juro, eu só faço assim, ó, ele já se desmancha, eu fico, é uma troca intensa né? de amor. E, Eu te entendo. E olha, depois eu ainda pensei, nossa, eu devo ter perdido muito tempo da minha vida, porque eu tinha ainda uma aversão, mas que isso o tempo foi curando. Graças a Deus o tempo curou a tempo, É, né? Para você conseguir aproveitar. sim. A gente realmente tem que respeitar os nossos medos e traumas. Porém, a gente não sabe o que faz despertar para também a gente acordar e verificar, né, o tão gostoso que é. É gostoso? Realmente a gente tem que respeitar o espaço deles. Muitos animais, eles têm alguns tipos de problema também para adaptação. Então, não são todos os cães que vão ser aptos para apartamento, Exato, tem que não pensar. são todos os cães que vão ser, e não vou falar cães só, mas cães, raças, gatos. São cães, por exemplo, são animais que precisam, às vezes, de um outro estilo de vida, ou precisam outro de outras espaço. necessidades. E a gente realmente tem que respeitar, do mesmo jeito que a gente pede respeito para nós, né? É isso, é sobre isso, respeito. A gente só precisa disso. Falando em respeito, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a Tala Engenharia, cuidando da restauração, manutenção, lavação, pintura, impermeabilização da fachada do seu condomínio. Assista!
ver, estava aqui pensando, muitas crueldades acontecem dentro dos condomínios, mas também muitos atos de amor. E o que eu percebo, talvez essa deva ser a virada de chave para as pessoas que moram nos prédios, de que o problema não são os pets. O problema está no comportamento dos tutores dos pets, que acabam não percebendo algumas situações que causem ali incômodo aos vizinhos. Vou dar um exemplo. Eu vejo pets que ficam presos o dia inteiro numa sacada envidraçada, com o sol escaldante, Sim. muitas vezes sem a água para beber, ou com a água fervendo, num abafamento terrível, que eu entendo que é uma situação de maus tratos ao animal. A gente percebe cachorros, por exemplo, muito grandes, morando em espaços muito pequenos, que eles começam a se debater e ficam Se incomodados, machucar, se sim. machucar, ficam sozinhos o dia inteiro, e aí começam a chorar, principalmente quando são incomodar. Mas E não é só Não. aí que eu vou falar, né? Que as pessoas perguntam: nossa, mas é só no horário comercial? Porque eles podem, então, Sim. latir. Ah, ele não tá latindo de noite, ele tá latindo só até as 22. Mas é só até as 22 que eles vão ficar sozinhos? Então, tem que começar a pensar. Tem. Tem que começar a pensar. E a culpa é do pet? Não, não é do pet. O pet ele não pediu para estar ali. O pet ele não pediu para estar com aquela família. Como eu falei, às vezes a pessoa só compra o pet, ou nem, não tô falando nem nas doações. Não. É compra, aquisição mesmo, porque eu sempre gostei dessa raça, mas não tá lá para cuidar dele. Eu Tem sempre que quis entender a necessidade da raça. E eu vou ser muito sincera, Van. Existe agora a lei, né, que a gente fala, a 17477 de 2021, que fala que o síndico tem 24 horas para avisar ou para fazer a denúncia com Sim. relação à parte de maus de maus tratos. tratos. É muito importante as pessoas entenderem que o latido excessivo pode sim significar maus tratos. A gente pode achar que não, mas assim, tem que verificar a necessidade da raça. O cão tá lá latindo, 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 latindo. Alguma coisa não está certa, Van. Ah, mas a raça já é. Tudo bem, eu entendo que existem raças mais propícias para esse tipo de fono, né? De dar esse eco. Sim. Mas é muito importante os vizinhos realmente checarem, verificarem essa parte de todo mundo ficar de olho para fazer uma parte de uma sociedade melhor. Uma colaboração, né? É muito importante. Porque o animal não tem voz. E muitas vezes eu ainda vou ser mais assim, um pouco mais, vou mais para frente ainda. Existem tutores que quando eles vão trabalhar, eles não sabem que os animais, eles estão sofrendo. Exatamente. E não Não sabe. é por mal. Não é. Eles Ele realmente sentiu não carência. sabem. É uma carência, muitas vezes, ele se sente sozinho. Sim. Teve um no condomínio que eu fui síndica, e lá tinha um cachorro que tava assim, ele chorava muito, ele chorava muito, ele chorava muito. E aí, foi depois de muitas advertências, porque realmente era um incômodo. Sim. Aí eu cheguei um dia e falei, escuta, será que ele não tem alguma dor, alguma coisa? Ele tá indo no veterinário? As vacinas estão em dia. Mas Aí eu falei, mas o problema não é só a vacina. Assim como a criança precisa ir ao pediatra, isso. o pet precisa também ir ao veterinário. Será que ele não tem alguma dor? Porque parece que é uma dor aguda. De fato, o cachorro estava com câncer. Você vê. Ele sofria de dor. Depois ele acabou, não sei se a gente pode falar em desencarne de animais, de pets, enfim, mas ele veio a óbito. Mas ele depois já estava com câncer avançado. Sim. E ele chorava, porque ele tinha muita dor. Uhum. E aí ela falou, mas quando a gente tá, ele não chora. É claro, porque ele consegue ficava, suportar um pouco da carência, o quente, tudo, exato, né? Mudou muito. Então, a gente tem que observar. Precisa. Observar, porque do contrário, é que nem quando você tem um bebê. Se ele tá chorando, ou ele tá com fome, ou a fralda tá suja, ou ele quer, né, tá com calor, a temperatura não tá adequada. Tem algo. Tem. É Só que observar. aí que é o importante. A gente não tá muitas vezes 24 horas com nossos Exato. pets. E os nossos vizinhos podem servir para isso Sim, também. para poder É avisar. além dos muros dos nossos apartamentos, porque queira ou não, a gente tá dentro de uma área, uma propriedade privada. Perfeito. O que eu coloco dentro da minha propriedade privada, sem dúvida nenhuma, é responsabilidade minha. Só que a sua responsabilidade
vai além quando você está colocando uma vidinha. Sim. E a responsabilidade do outro pode acabar te ajudando ou percebendo algo, uma Você não necessidade viu. que você não sabe. Por isso que eu falo que os vizinhos são os parentes mais próximos. Sim, Se a gente não tiver esse olhar de colaboração, a gente vai viver sempre no caos, na briga, e é o que a gente quer evitar. Porque não dá para ficar vivendo de uma forma desarmoniosa, de uma forma, sabe, com conflito o tempo todo. E sim. pode se tornar, quando eu falo, tem crianças que fazem amizades no espaço pet. Eles vão lá levar o cachorrinho para fazer as necessidades, e aí Sim. forma amizade. E antes da gente passar para a próxima parte, quero agradecer ao nosso patrocinador, a Justiça do Elevador, uma empresa importante para fazer auditoria nos elevadores do seu condomínio. Veja. Vê, a gente está caminhando para o final do programa e eu quero só que você fale para a gente, não querendo abusar de todo esse conhecimento que você tem, desse amor enorme Eu pelos quero pets. disponibilizar mais ainda o que você Eu precisar. quero mesmo, viu? Realmente estou me colocando à disposição do seu programa e da doutora advogada, você em questão, para te ajudar, te auxiliar, te dar qualquer tipo de orientação. Se você Maravilha. precisar de uma pesquisa, se você precisar de qualquer possibilidade que eu tenha um conhecimento um pouco mais aprimorado do que o seu, pode contar comigo. Eu Vamos. conto e eu me coloco à disposição também com os meus recursos e talentos e mais, com o amor que eu tenho para a gente poder mudar esse Disseminar sistema. toda o que a tá faltando. informação, tudo. É isso, Então, é isso. realmente, multiplicar o que você consegue com um pouco do conhecimento. É Então, o que isso. você precisar realmente ver, se tem tal coisa, pode contar comigo. Não, e eu porque conto mesmo. realmente o que eu puder eu vou disponibilizar. E eu só agradeço, porque a gente precisa disso. E é o que eu falo pra você, né? A gente às vezes fica se debatendo com muitos assuntos financeiros, administrativos, operacionais, e aí, ou problemas entre vizinhos, relacionados a barulho, relacionado a crianças. E os pets, eles devem, eu entendo que devem ter um tratamento diferenciado, não é? Porque é muito diferente você criar um embaraço com o vizinho de algo que você não conhece, ou denúncias efetivamente, que são denúncias que Sim. não têm qualquer justificativa, fundamento, porque eu não gosto, então eu Vizinho, entendo e aí que... tem que atrapalhar a vida dele. Exatamente. Então a gente tem muito isso, essas Eu sei, isso me politicagens. atrapalha muito. É uma Van. vingança escondida, uma vingança velada que a gente percebe hoje nos condomínios. Nossa, eu fiquei muito feliz de tê-la aqui no nosso programa, que é a tua casa, esse muro é seu. E a gente Obrigada. precisa de você aqui. Pulei o muro hoje. Hoje. Ainda bem que você pulou o muro, Trouxe. porque precisa. E a gente precisa de você. A gente precisa de você aqui para criar esse movimento maravilhoso. Nós faremos mais entrevistas e mais programas. Eu quero você aqui comigo, junto com síndicos, junto com outros profissionais, dando as orientações que a gente precisa. Vamos fazer um pra mudar bate-papo isso. aberto. Vamos, Você vamos. chama alguns síndicos, Vamos. eles vêm, a gente conversa, e aí também eu consigo demonstrar também um pouquinho do cachorro grande, às vezes, precisa tanto de espaço assim? Gente, cachorro grande às vezes precisa do ar-condicionado. Não é verdade? Você que tem um verdade. canicoso? Nossa, ele morre de Ele calor. ama um ar-condicionado. É E verdade. se você sair nas ruas de São Paulo, uma voltinha não vai durar nem 5 minutos, É não verdade? verdade. E olha, tem mais uma Mas é coisa. raça, gente. A gente tem hoje creches incríveis Sim. para os pets. Nós temos hospitais apropriados para os pets. Nós temos planos de saúde para os pets. Sim. Nós temos hoje um universo de serviços disponíveis para contribuir com a vida em sociedade. E isso é impagável. Sim. Porque antes a gente não tinha nada, agora a gente tem tudo Eu à falo, disposição. a lei ainda vai crescer, Vai. eu torço muito por isso, Vai. mas com relação ao que a gente conseguir fundamentar e se basear com outros tipos de legislações já existentes, eu posso É isso, realmente agregar. auxiliar, E eu agregar. agradeço imensamente, pessoal.
Olha, aqui vai ter os contatos da doutora Verônica Raquel, ela vai estar à disposição de vocês. E olha, com certeza ela vai agregar muito e vai contribuir para todos esses perrengues que vocês passam no dia a dia dos prédios com relação aos pets, que sim, são filhos de patas para aqueles tutores que entendem dessa forma, sem julgamento, sem comparação. A gente vivendo desta forma, a gente vai ter um mundo melhor. Eu não poderia deixar de te agradecer. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. Eu sei que a sua agenda é super obrigada complexa. a você. Eu fico feliz. A gente vai voltar aqui e nós vamos fazer esse bate-papo, que vai ser maravilhoso. Eu super topo. Vamos pegar alguns pontos assim polêmicos, umas ocorrências. Isso. Traz, a gente faz o bate e volta. Perfeito, adorei. O que você quiser. E olha, você que ficou até aqui, não poderia deixar de passar sem falar a minha opinião, sem muros. Pets não são brinquedos. Pets são seres vivos, incríveis, com um amor incondicional. Se você ainda não teve essa oportunidade, se abra para o amor. Se você não quiser adquirir porque a vida é corrida, você pode visitar espaços onde cães abandonados precisam de muito, mas muito amor. Porque nós estamos vivenciando um mundo com muitas individualidades, com muitos interesses esquisitos, mas uma coisa é certa, o amor precisa ser emanado por nós e receber amor desses seres incríveis faz toda a diferença. O amor cura, o amor cura. E eu termino o programa agradecendo a sua audiência, deixando essa reflexão. O amor cura, pet é amor. Muito obrigada. O Market4You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.